Berti, na qualidade de vereador do município de Bela Vista do Toldo, e no uso de suas atribuições legais e regimental, venho respeitosamente perante esta Casa de Leis requerer com fulcro no artigo 20, inciso 3, juntamente com seu inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 8º, inciso 3 do Decreto-Lei 201/67, a instauração de procedimento de extinção de mandato do vereador Wilson Stelzner, pelos seguintes motivos. Considerando o fato público e notório ocorrido na data de 6 de julho de 2021, quando o vereador em questão foi preso preventivamente nos autos número 5013702720221 724000, em trâmite agora na comarca de Canoinhas. Considerando que, em que pese o referido vereador tenha sido colocado em liberdade, sendo preso novamente em 19 de 8 de 2022 e novamente posto em liberdade no dia 30 de 8 de 2022. Considerando que referido vereador, em data de 15 de 2 de 2022, pediu afastamento dessa Casa de Leis para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 120 dias, o qual foi acatado pelos demais vereadores. Considerando que o período de licença encerrou-se em 14 de 6 de 2022, considerando que desde 14 de 6 de 2022, ou seja, do término de sua licença, até a presente data, o referido vereador esteve ausente em mais da terça parte das sessões ordinárias da presente sessão legislativa, se requer a esta Casa de Leis a abertura do referido procedimento de extinção do mandato do vereador Wilson Stelzner, assegurando a ele a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório, utilizando como rito o disposto no artigo 7º do Decreto-Lei 201/67. Uma vez que o regimento interno desta Casa de Leis e a Lei Orgânica Municipal não prevê o procedimento para o caso em concreto. Para fins processuais, requer que na sessão em que for lida esse requerimento, primeiramente, os moldes do artigo 5º do Decreto-Lei 201/2021, seja feita a deliberação pelo seu recebimento e, caso seja aceito pelo plenário soberano, seja de imediato nomeado a comissão processante, composta por 3 vereadores, entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo seu presidente, relator e membro, sendo que, nos moldes da legislação vigente, terão que iniciar os trabalhos dentro do prazo de 5 dias, notificando o representado para o exercício do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, nos moldes dos incisos do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Rafael Alberti, vereador autor. Ata da abertura. Aos 12 dias do mês de setembro de 2022, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo os vereadores abaixo assinados, membros da comissão processante do procedimento de extinção de mandato do vereador Wilson Stelzner. Abertos os trabalhos, o presidente da comissão determinou que, primeiramente, faça-se a autuação do referido procedimento, que levará para fins de controle interno desta Casa de Leis o número 001/2022. Seguiu dizendo que discorreu que na 30ª sessão ordinária foi requerida e aprovada a abertura de procedimento de extinção de mandato, protocolo 1873/2022, de autoria do vereador Rafael Alberti, com base no artigo 20, segundo e inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 8º, 3º do Decreto-Lei 201/67, tudo conforme a ata da referida sessão, que passa a ser integrante
do presente procedimento. Desta forma, determinou o presidente da comissão processante que, nos moldes do artigo 5º, terceiro Decreto-Lei 2001-201/67, proceda à intimação da parte interessada, via correios ou qualquer outro meio, podendo ser inclusive eletrônico, aplicativo, WhatsApp e e-mail, etc., instruindo a notificação com os seguintes documentos: requerimento de abertura de procedimento, cópia da ata da 30ª sessão ordinária, bem como da presente ata da abertura, para que, querendo dentro do prazo de 10 dias, apresente defesa por escrito, indique provas que pretende produzir e arrole testemunhas, se assim entender. Após o prazo estabelecido, com ou sem resposta, deve esta comissão se reunir novamente. Eu, Mauro Falqueves, relator, escrevi na presente ata. Bela Vista do Toldo, 12 de setembro de 2022. Anselmo Voidela, presidente. Mauro Falqueves, relator. Maíra Misma, membro. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Falqueves, relator da Comissão Processante da Câmara de Vereadores do município de Bela Vista do Toldo, de Santa Catarina. Processo número 001/2022. Denunciante Rafael Alberti, denunciado Wilson Stelzner. Wilson Stelzner, PSL brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade RG, número 4872-206, SSP/SC, inscrito no cadastro de pessoas físicas, CPF, sobre o número 047-712-759, dígito 20, com residência na localidade de Rua dos Poços, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. CEP 89-478, dígito 000, por intermédio de um dos seus procuradores regularmente constituídos, cujo endereço profissional segue no rodapé da presente. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar defesa prévia nos autos do processo de cassação em trâmite na Câmara Municipal de Vereadores, conforme documentos anexos e subtratados fáticos e jurídicos que passa a expor. Breve síntese da demanda. Trata-se da denúncia oferecida por Rafael Alberti, requerendo a instauração de procedimento de extinção do mandato do vereador Wilson Stelzner, protocolado sobre o número 1873/22, em 6/9/2022. O denunciante alega que o vereador denunciado cometeu diversas infrações político-administrativas, quais sejam: prisão preventiva nos autos 501-370, 27-2021, 724-000, antiga prisão em 19/8/2022 e soltura em 30/8/2022. Encerramento do período de licença do denunciado, ausência em mais da terça parte de sessões ordinárias. Afirma então que o denunciado infringiu o artigo 20, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal e o artigo 8, inciso 3, do Decreto-Lei número 201/67. No entanto, não merecem prosperar os argumentos que serão refutados um a um após a apresentação das preliminares abaixo, que se requer que sejam analisadas antes da abertura da instrução processual conforme o saneamento do feito. Caso não opine pelo arquivamento da mesma na forma prevista no artigo 5º, inciso 3º, do Decreto-Lei número 201/67. Nulidade da formação da comissão processante. A presente nulidade macula a legalidade do processo de cassação, uma vez que, em desconformidade com o que dispõe o Decreto-Lei número 201/67, se deu a escolha por sorteio dos cargos de relator, presidente da comissão processante.
mais especificadamente, conforme consta na ata da 30ª sessão ordinária, o presidente e o relator foram escolhidos em sorteio realizado pela própria comissão e sem qualquer fiscalização dos demais vereadores, quando a legislação da regência determina que o presidente e o relator sejam eleitos pelos demais vereadores, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinar sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido e recebimento pelo voto da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator e o membro. Da leitura do referido artigo, é possível perceber que os desimpedidos, vereadores que não integram a comissão, elegerão na mesma sessão que acolheu a denúncia e escolheu a comissão processante, o presidente e o relator da referida comissão. Portanto, não há qualquer previsão de sorteio nessa fase processual, sendo que a lei determina a eleição para a escolha do presidente e relator. No entanto, conforme se depreende da ata da 30ª sessão ordinária, a escolha do presidente e relator se deu por sorteio e sem qualquer participação dos demais vereadores, conforme trecho a seguir. Portanto, percebe-se que foi realizado o sorteio em fase que a legislação determina a eleição, o que macula o processo de cassação a partir da fase de escolha do presidente e relator, sendo os demais atos nulos, devendo a escolha dos mesmos ser procedida de eleição, como determina a legislação. Desta forma, a Câmara Municipal, ao alterar o rito previsto no Decreto-Lei 201/67, claramente violou a súmula 46 do Supremo Tribunal Federal, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas do processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Assim sendo, uma vez que o processo e julgamento das infrações político-administrativas do Decreto-Lei 201/67 não prevê a hipótese de sorteio para a escolha dos cargos da comissão processante, mas a eleição deve ser reconhecida a nulidade a partir desta fase. Em vista no exposto, anulada a sessão que escolheu o relator e presidente, deve ser renovada a escolha do relator e do presidente nos termos do que prevê a legislação federal, sendo nulos todos os demais atos, inclusive a notificação do denunciado, que deve ser renovada. Registra-se que se mostra imperiosa a análise do presente preliminar antes da abertura de instrução, sob pena de todo processo vir a ser contaminado no caso de acolhimento da presente preliminar ao final da totalidade na notificação do denunciado. O Decreto-Lei nº 201/67 prevê que, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado. Todavia, a notificação da folha 3 está em desconformidade com a legislação pertinente, vez que extrapolou o prazo de 5 dias para a notificação do denunciado, tendo em vista que foi deliberado o requerimento de instauração de procedimento de extinção de mandato do vereador denunciado, no dia 6/9/2022, e a referida notificação foi expedida somente dia 12/6/2022, em contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso 3º. Dessa forma, deve ser anulada a notificação e a sessão devendo ser renovados os referidos atos em obediência ao Decreto-Lei nº 201/67. A ausência de elementos para cassação do denunciado. Aponta o denunciante prisão preventiva nos autos 50137027
2021-724000. Antiga prisão em 19/8/2022 e soltura em 30/8/2022. Encerramento do período de licença do denunciado. Ausência em mais da terça parte de sessões ordinárias. O denunciado teve sua prisão preventiva decretada em 2/7/2021 nos autos da ação cautelar. Número 5013717272021824000. Evento 14 atual 500467646202282400015, sendo o mandato de prisão cumprido em 6/7/2021. Fatalidade essa que, por razões alheias à sua vontade, motivou o início da sua ausência nas sessões dessa Câmara. A referida segregação cautelar motivou o protocolo do PST no habeas corpus número 682304, SC 2021-0232-094, dígito 1, no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado pelo ministro Olinda Menezes em 17 de fevereiro de 2022. Todavia, em que pese a concessão de ordem de soltura, o ministro Olinda Menezes condicionou a liberdade do denunciado ao cumprimento de determinadas medidas cautelares, entre elas proibição de exercer função ou cargo público ou contratar com o poder público. Portanto, ainda que tenha se encerrado o período de licença do denunciado e esse desejasse retomar a lapuda nesta Câmara Legislativa, se vem pedida por conta de determinação judicial, motivo pelo qual não incorre em dissidia ou ausência injustificada ao ponto de questionarem seu mandato de vereador, em consonância à lei orgânica do município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Dos pedidos, diante do exposto, requer a anulação da ata da escolha da comissão processante, uma vez que o processo e julgamento das infrações político-administrativas do Decreto-Lei nº 201/67 não prevê a hipótese de sorteio para a escolha dos cargos da comissão processante, mas eleição devendo ser reconhecida a nulidade a partir desta fase. A anulação da notificação do denunciado que está em desconformidade com a legislação pertinente, vez que extrapolou o prazo de 5 dias em contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso 3, devendo ser reconhecida a nulidade a partir desta fase. Acaso superadas as preliminares, requer que a denúncia seja liminarmente rejeitada por esta comissão processante, na forma determinada pelo inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67. E caso assim não entenda, requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Ao final, após devida instrução processual, requer que seja julgada improcedente a acusação, arquivando definitivamente, termos em que pede e espera deferimento. Mafra, Santa Catarina, 26 de setembro de 2022. Rocha e Vinotti Advocacia. Valdecir Luiz Rocha. Comissão processante número 001/2022. Parecer prévio. Relatório. Trata-se de pedido de extinção do mandato do vereador Wilson Stelzner, apresentado pelo vereador Rafael Alberti em 6/9/2022, em sessão ordinária sobre os fundamentos que o vereador Wilson Stelzner deixou de comparecer à terça parte das sessões ordinárias da presente sessão legislativa, ferindo assim o artigo 20, inciso 3, juntamente com seu inciso 3º da Lei
Orgânica Municipal, artigo 8º, inciso 3º do Decreto, Lei 201/67, aprovado por unanimidade dos aptos a votar em plenário no dia 6 de novembro de 2022, o requerimento de extinção de mandato foi sorteado à comissão processante, sendo os seguintes vereadores: Anselmo Voidela, Mauro Falqueves e Maíra Misma. Suspensos os trabalhos, a comissão processante elegeu os vereadores para os seguintes cargos: presidente Anselmo Voidela, relator Mauro Falqueves e membro Maíra Misma. O presidente da comissão processante determinou, dentro do prazo legal, a abertura dos trabalhos, determinando a intimação do vereador Wilson Stelzner, para que, requerendo, apresentasse defesa prévia e indicar provas que pretende produzir. Sobreveio juntamente de procuração e defesa prévia encaminhada por e-mail a esta Casa de Leis no dia 26 de novembro de 2022 por advogado devidamente constituído, alegando preliminarmente nulidade da formação da comissão processante, nulidade de notificação do denunciado, no mérito, informar que o vereador Wilson Stelzner não faltou nas sessões mencionadas, sem justificativa, em razão de sua prisão preventiva decretada nos autos 501370 272021 724000, e quando de sua soltura, medidas cautelares foram tomadas dentre elas: proibição de exercer função ou cargo público ou contratar com o poder público. O presente parecer é elaborado dentro do prazo legal, haja vista que, conforme dispõe o artigo 5º, segundo do Decreto-Lei 201/67, a comissão tem prazo de até 5 dias para a elaboração do parecer, contados a partir do escoamento do prazo da defesa. É o relatório. Pelo exposto, verifica-se que o processo está em conformidade com a legislação pertinente. Deste modo, passa-se a manifestação sobre os pedidos preliminares da presente representação e sobre o prosseguimento da denúncia, nos termos do artigo 5º, 3º do Decreto-Lei nº 201/67, das preliminares. Nulidade da formação da comissão processante. Não assiste razão e defesa, uma vez que o único sorteio realizado foi para a formação da comissão processante, ou seja, foram sorteados 3 vereadores desimpedidos para participar da comissão processante e, após estes, elegeram seus presidentes, relator e membro. Portanto, não há nenhuma ilegalidade que enseja a nulidade da formação da comissão processante. Haja vista que foram seguidos os ritos determinados no Decreto-Lei 201/67, da suposta nulidade da notificação, em que, pese às alegações da defesa, não ocorreu nulidade de intimação, haja vista que a legislação determina o prazo de 5 dias para início dos trabalhos, o que de fato ocorreu no dia 12 de novembro de 2022, ou seja, com o 5º dia, se daria no dia 11 de novembro de 2022, um domingo. O início dos trabalhos ocorreram no dia subsequente, tudo conforme a ata de abertura dos trabalhos repousado as folhas 02. De mais a mais, em que pese a alegação de tal nulidade, a defesa do vereador Wilson Stelzner não demonstrou que tais atos resultaram em prejuízo ao defendente. Marçal Justin Filho, no tocante nulidade, assinala que a nulidade deriva da incompatibilidade do ato concreto com valores jurídicos revelantes, se certo ato concreto realiza os valores, ainda que por vias indiretas, não pode receber tratamento jurídico equivalente ao reservado para atos reprováveis, se um ato, apesar de não ser o adequado, realizar as finalidades legítimas. Não pode ser equiparado a um ato cuja prática reprovável deve ser banida.
A nulidade consiste num defeito complexo formado pela discordância formal com o modelo normativo e que há instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito, de modo que, se não houver a consumação do efeito, lesão a um interesse protegido juridicamente, não se configura invalidade jurídica. Aliás, a doutrina do direito administrativo intuiu essa necessidade, afirmando o postulado de paz de nullite sans grife. Não há nulidade sem dano. A doutrina do direito administrativo consagrou o postulado segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, o ato processual não será declarado nulo quando não causar prejuízo. Assim, seu núcleo das garantias do administrado, tal como o princípio de ampla defesa, estiver assegurado, não é o caso de invalidar o ato. Lúcia Vale Figueiredo, curso de Direito Administrativo. Do mérito, quanto às alegações da defesa, as mesmas confundem com o mérito do presente procedimento, razão pelas quais serão analisadas em momento oportuno, qual seja após a instrução processual. Dessa forma, e pelo exposto, concluímos pelo prosseguimento do presente procedimento, devendo ser submetido à comissão processante, para que caso seja aprovado, seja determinado o início da instrução e determinação dos atos diligenciais e audiências que se fizeram necessários. Bela Vista do Touro, 3 de outubro de 2022. Mauro Falqueves, relator. Ato da comissão processante. Processo de extinção de mandato 001/2022. Aos 24 dias do mês de novembro de 2022, reuniram-se os membros da comissão processante para tratar dos seguintes assuntos, tendo em vista que mesmo devidamente intimado o processado e a sua defesa, os mesmos não compareceram à presente audiência marcada para a data de hoje, alegando a ausência de assinatura de todos os membros da comissão processante. Decidiu-se a alegação da defesa do processado, encaminhada por e-mail, e a esta Câmara de Vereadores. Não merece prosperar, haja vista que o rito do presente processo de extinção de mandato é aquele previsto no Decreto-Lei 201/67, onde diz em seu artigo 5º, inciso 3º, que cabe ao presidente da comissão processante a designação do início da instrução, determinando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Posteriormente, a defesa do processado novamente encaminhou o e-mail a esta Câmara, alegando não ter recebido o link da audiência realizada às 10 horas em tempo, em que pese o processado e o tenha recebido. A comissão processante, então, decidiu realizar nova audiência às 10h45, encaminhando o mesmo link para o processado e sua defesa. E para surpresa dessa comissão, a defesa encaminha novamente o e-mail a esta Câmara requerendo a renovação da intimação pelo prazo de 24 horas. Desta forma, por culpa exclusiva da defesa e do processado, não se realizou ambas as audiências, em virtude do não comparecimento dos mesmos em ambos os horários. Encerra-se a presente instrução. Desta forma, encerra-se a presente instrução, determinando a intimação do processado para a apresentação das alegações finais no prazo de 5 dias. Nada mais, Bela Vista do Touro, 24 de novembro de 2022. Anselmo Voidade, presidente. Mauro Falqueves, relator. Maíra Misma, membro.
Processo número 001/2022, denunciante Rafael Alberti, denunciado Wilson Stelzner. Wilson Stelzner, PSL, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade RG, número 4872-206, inscrito no cadastro de pessoas físicas, CPF, número 047-712-759, dígito 20, com residência na localidade de Rio dos Poços, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, CEP 89-478-000, por intermédio de um dos seus procuradores regularmente constituídos, cujo endereço profissional segue no rodapé da presente, bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar razões finais escritas nos autos do processo de cassação em trâmite na Câmara Municipal de Vereadores, conforme documentos anexos e substratos fáticos e jurídicos que passa a expor. Breve síntese da demanda. Trata-se da denúncia oferecida por Rafael Alberti, requerendo a instauração de procedimento de extinção do mandato do vereador Wilson Stelzner, protocolado sobre o número 1873/22, em 6/9/2022, folha 1. O denunciante alega que o vereador denunciado cometeu diversas infrações político-administrativas, quais sejam: prisão preventiva nos autos 501370, 272021, 724000. Antiga prisão em 19/8/2022 e soltura em 30/8/2022. Encerramento do período de licença do denunciado. Ausência em mais de terça parte das sessões ordinárias. Afirma então que o denunciado infringiu o artigo 20, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal e artigo 8, inciso 3 do Decreto-Lei nº 201/67. No entanto, não merecem prosperar os argumentos que serão refutados um a um após a apresentação das preliminares abaixo, que se requer que sejam analisadas antes da abertura da instrução processual, como forma de saneamento do feito, caso não opine pelo arquivamento da mesma, na forma prevista no artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201/67. 2. Nulidade da formação da comissão processante. A presente nulidade macula a legalidade do processo de cassação, uma vez que em desconformidade com o que dispõe o Decreto-Lei nº 201/67, cedeu a escolha por sorteio dos cargos de relator e presidente da comissão processante, mais especificamente conforme consta na ata da 30ª sessão ordinária. O presidente e o relator foram escolhidos em sorteio realizado pela própria comissão e sem qualquer fiscalização dos demais vereadores. Quando a legislação da regência determina que o presidente e o relator sejam eleitos pelos demais vereadores, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º. Processo de cassação de mandato pela Câmara por infrações definidas do artigo anterior obedecerá ao seguinte rito se o outro não for estabelecido pela legislação do Estado receptivo. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes. Na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados, entre os desimpedidos, quais elegerão desde logo o presidente, relator e membro. Da leitura do referido artigo, é possível perceber que os desimpedidos vereadores que não integram a comissão elegerão na mesma sessão que acolheu a denúncia e escolheu a comissão processante, o presidente e relator da referida comissão. Portanto, não há qualquer previsão do sorteio nessa fase processual, sendo que a lei termina a eleição para a escolha do presidente e relator. No entanto, conforme se depende da ata da 30ª sessão ordinária, a escolha do presidente e relator se deu por sorteio e sem qualquer participação dos demais vereadores, conforme trecho a seguir. Portanto, percebe-se que foi realizado sorteio em fase que a legislação determina a eleição
o que macula o processo de cassação a partir da fase de escolha do presidente relator, sendo os demais atos nulos, devendo a escolha dos mesmos ser procedida de eleição como determina a legislação. Dessa forma, a Câmara Municipal, ao alterar o rito previsto no Decreto-Lei 201/67, claramente violou a súmula 46 do Supremo Tribunal Federal, a definição dos crimes de responsabilidade, estabelecimento das respectivas normas do processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Assim, sendo uma vez que o processo e julgamento das infrações político-administrativas do Decreto-Lei 201/67 não prevê a hipótese de sorteio para a escolha dos cargos de comissão processante, mas a eleição deve ser reconhecida a nulidade a partir desta fase. Em vista do exposto, anulada a sessão que escolheu o relator presidente, deve ser renovada a escolha do relator e do presidente nos termos do que prevê a legislação federal, sendo nulos todos os demais atos, inclusive a notificação do denunciado, que deve ser renovada. Registra-se que se mostra imperiosa a análise da presente preliminar antes da abertura de instrução sob pena de todo o processo vir a ser contaminado no caso de acolhimento da presente preliminar ao final. 3. Da nulidade da notificação do denunciado. O Decreto-Lei nº 201/67 prevê que, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado. Todavia, a notificação da folha 3 está em desconformidade com a legislação pertinente, fez que extrapolou o prazo de 5 dias para a notificação do denunciado, tendo em vista que foi deliberado requerimento da instauração de procedimento de extinção de mandato do vereador denunciado. No dia 6 de nove de 2022, a referida notificação foi expedida somente dia 12 de nove de 2022, em contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso 3. Dessa forma, deve ser anulada a notificação e a sessão devendo ser renovado os referidos atos sem obediência ao Decreto-Lei nº 201/67. 4. Da nulidade da ata da reunião da comissão processante. Após a apresentação da defesa prévia pelo investigado, folhas 12 e 16, a comissão processante entendeu que não seria o caso de arquivamento do referido processo de extinção do mandato, opinando pelo prosseguimento. Folhas 45 e 48, designando em seguida nada para interrogatório do vereador Wilson Stelzner, folha 52. Na referida reunião da comissão processante, supostamente esteve presente os vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falqueres e Maíra Mismo. Ocorre que a ata da reunião da comissão realizada no dia 22 de novembro de 2022 somente está assinada por Anselmo Voidela, Mauro Falqueres, conforme se comprova na folha 52 e print que segue. Ou seja, a referida ata está em desacordo com o artigo 68 do regimento interno desta colenda Câmara Legislativa, o que acarreta a nulidade do seu ato e em inarredável prejuízo ao vereador Wilson, haja vista que não se pode atestar com a certeza necessária a presença de fato da vereadora Maíra Misma. Convém mencionar que o referido apontamento foi devidamente registrado ao endereço eletrônico desta Câmara, conforme se comprova na folha 56, e print do mencionado e-mail encaminhado. Desta forma, ainda que se trata-se, num primeiro momento, de uma nulidade relativa, passível de correção conforme devidamente apontada pelo vereador Wilson. Ainda assim, esta Câmara quedou-se inerte em corrigir o vício apontado, opinando pelo prosseguimento do procedimento com a realização da prova oral. 5. Da nulidade da intimação da audiência de instrução. Verifica-se que 2 dos membros componentes da comissão processante em inarredável vício de procedimento, conforme já apontado, designaram no dia 24 de novembro de 2022, às 10 horas, que a realização da
da instrução no presente processo, sendo o respectivo link para ingressar no ato, enviado por correio eletrônico. Contudo, o referido link foi enviado para os procuradores do vereador Wilson Stelzner somente às 10 horas e 11 minutos no dia 24 de novembro do corrente ano, em inconstentável afronta ao 5º inciso 4 do Decreto-Lei 201/67, considerando que houve alteração no horário da realização da audiência. O referido vício foi devidamente apontado pela defesa do vereador, com a intenção de possibilitar a esta Câmara o refazimento do ato, que assim não procedeu. A referida comunicação comprova-se por intermédio do print a seguir, haja vista que o correio eletrônico da defesa do vereador Wilson não foi devidamente anexado ao presente processo. Também em nítida violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e plenitude da defesa. Dessa forma, é nula a intimação para a realização da instrução, vez que Wilson e sua defesa receberam a intimação para participar do ato após já se ter ultrapassado o horário constante na intimação, em desacordo com o artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 201/67. 6. Nulidade da audiência por instabilidade do sistema eleito, em que pesa apontada do vício na intimação em atenção ao princípio processual da colaboração. O vereador Wilson e sua defesa ingressaram no link disponibilizado por esta Câmara Legislativa para realizar a audiência de instrução. Todavia, esta Câmara não autorizou o ingresso do vereador Wilson e de sua defesa na audiência de instrução, em incontestável afronta ao seu princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, considerando que não possibilitou ao denunciado exercer seu direito de defesa, acarretando em nítido prejuízo e tornando o referido ato nulo. O referido vício foi apontado pela defesa do vereador Wilson por intermédio do correio eletrônico desta Câmara Legislativa. Todavia, mais uma vez, não se fez constar a integralidade dos e-mails enviados. Neste procedimento, em incontestável afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e plenitude da defesa. Dessa forma, considerando que foi esta Câmara Legislativa que não autorizou o ingresso do vereador Wilson Stelzner e de sua defesa constituída no ato da audiência e da instrução, acarretando-o em absoluto prejuízo, haja vista que impossibilitou o exercício de sua defesa, violando, portanto, os direitos e princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, torna o referido ato nulo. 7. Nulidade da audiência de instrução. Também anula a audiência realizada no dia 24 de novembro de 2022, considerando que afronta o artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 201/67, tendo em vista que, como citiço, o mencionado artigo determina que o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a atendência pelo menos de 24 horas. Nessa sendo a intimação viciada emitida por esta Câmara, datou a realização da audiência de instrução para o dia 24 de novembro de 2022 às 10 horas. Todavia, houve alteração no horário para a realização do ato, sendo modificado para 10 horas e 45 minutos. Ainda com a referida alteração no horário da realização do ato, o ato se iniciou às 10 horas e 56 minutos, sem a presença do vereador denunciado Wilson Stelzner, conforme print a seguir. Dessa forma, o vereador Wilson Stelzner e sua defesa receberam intimação para participar da audiência de instrução às 10 horas, no dia 24 de novembro de 2022, contudo, houve alteração no horário de realização do ato.
fato esse que torna inválida a referida intimação, devendo ser refeito no respectivo prazo legal, conforme devidamente apontado pela defesa constituída do vereador denunciado, conforme se comprova na folha 62 e print a seguir. Portanto, considerando que houve alteração no horário de realização da audiência de instrução, bem como não houve a intimação do vereador Wilson e de sua defesa no prazo legal, acarretou em nulidade do ato diante de vício de seu procedimento. 8. A ausência de elementos para cassação, extinção do mandado do vereador Wilson Stelzner. Aponta ao denunciante a prisão preventiva nos autos 501372021724000, antiga prisão em 19 de 8 de 2022, soltura em 30 de 8 de 2022, encerramento do período de licença do denunciado, ausência em mais da terça parte das sessões ordinárias. O denunciado teve sua prisão preventiva decretada em 2 de 7 de 2021 nos autos da ação cautelar. Número 50137272021824000. Evento 14, atual 500467646202228240015, sendo o mandato de prisão cumprido em 6 de 7 de 2021. Fatalidade essa que, por razões alheias à sua vontade, motivou o início de sua ausência nas sessões desta Câmara Legislativa. A referida segregação cautelar motivou o protocolo do teste no habeas corpus número 6823042021 0232094 dígito 1 no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado pelo ministro Lindo Menezes em 17 de fevereiro de 2022. Todavia, em que pese a concessão de ordem de soltura, o ministro Lindo Menezes condicionou a liberdade do denunciado HC 682304 ao cumprimento de determinadas medidas cautelares, dentro delas proibição de exercer função ou cargos públicos ou contratar com o poder público, conforme se comprova na folha 43 desse procedimento. Portanto, ainda que tenha se encerrado o período de licença do denunciado e esse desejasse retornar à laptura desta Câmara Legislativa, se vê impedido por conta da determinação judicial, motivo pelo qual não incorre em dissidia ou ausência injustificada, ao ponto de questionarem seu mandato de vereador, em consonância à lei orgânica do município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. 9. Dos pedidos. Diante do exposto requer a anulação da ata da escolha da comissão processante, uma vez que o processo e julgamento das infrações político-administrativas do Decreto-Lei nº 201/67 não prevê a hipótese de sorteio para a escolha dos cargos da comissão processante, mas a eleição devendo ser reconhecida a nulidade a partir dessa fase. B. A anulação da notificação do denunciado que está em desconformidade com a legislação pertinente, vez que extrapolou o prazo de 5 dias em contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso 3, devendo ser reconhecida a nulidade a partir desta fase. C. A anulação da ata da comissão, considerando que supostamente esteve presente os vereadores Anselmo Voidela, Mauro Falqueves e Maria Misma, sem, no entanto, constar a assinatura da vereadora Maíra Misma, em desacordo com o artigo 68 do regimento interno desta Câmara Legislativa, não sendo possível comprovar sua presença no ato, o que o torna inválido. D. Anulação da intimação da audiência de instrução, vez que o denunciado e sua defesa receber o link para participar do ato após já ter ultrapassado o horário constante da intimação, em desacordo com o artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei nº 201/67. E anulação da audiência de instrução realizada, considerando que foi esta Câmara Legislativa que não autorizou o ingresso do denunciado Wilson e da defesa constituída no ato, acarretando em absoluto prejuízo
haja vista que impossibilitou o exercício de sua defesa, violando, portanto, os direitos e princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, torna o referido ato nulo. A anulação da audiência da instrução, considerando a afronta no artigo 5º, inciso 4 do Decreto-Lei 201/67, tendo em vista que o denunciado Wilson e sua defesa receberam intimação para participar da audiência de instrução às 10 horas do dia 24 de novembro de 2022, a qual sofreu alteração do seu horário, não sendo realizada nova intimação do denunciado da sua defesa. Diante das nulidades apontadas, requer que seja realizada nova reunião da comissão processante, que seja designada nova data para realizar a audiência de instrução e produção de prova oral do denunciado, com a respectiva intimação do vereador denunciado e da sua defesa constituída nos termos da legislação atinente. Requer que esta comissão processante emita parecer final pela total improcedência da acusação diante das nulidades apontadas, bem como no mérito, ausência de comprovação da denúncia alegada. Requer a convocação de sessão de julgamento, ocasião em que a defesa do denunciado se manifestará verbalmente, termos em que pede e espera deferimento. Mafra, Santa Catarina, 28 de novembro de 2022. Rocha Vinati, Advocacia. Ata da Comissão Processante, processo de extinção de mandato 001/2022. Aos 2 dias do mês de dezembro de 2022, reuniram-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Todo a Comissão Processante para determinar a intimação do denunciado no parecer final elaborado pelo relator desta comissão e aprovado pelos demais membros, bem como da data da sessão extraordinária de julgamento, já marcada pelo presidente desta Casa de Leis, a qual será realizada no dia 6 de 12 de 2022, às 16 horas. Nada mais, lavrou-se a presente ata. Bela Vista do Todo, 2 de dezembro de 2022. Presidente Anselmo Voidela, relator Mauro Falqueves, membro Maíra Misma. Edital de convocação. Eu, Marcos Antônio Coge, na qualidade de presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Todo, e nos modos do artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei 201/67, tendo recebido o parecer final do processo de extinção do mandato número 0001/2022, determina a convocação de todos os vereadores impedidos de votar para a sessão extraordinária de julgamento que se realiza no dia 6 do 12 de 2022, às 16 horas, nas dependências desta Casa de Leis, Bela Vista do Todo, 2 de dezembro de 2022, Marcos Antônio Coge, presidente. Comissão Processante número 001/2022, parecer final. Relatório. Trata-se de pedido de extinção do mandato do vereador Wilson Stelzner, apresentado pelo vereador Rafael Alberti, em 6 de novembro de 2022, em sessão ordinária, sobre os fundamentos que o vereador Wilson Stelzner deixou de comparecer à terça parte das sessões ordinárias da presente sessão legislativa, ferindo assim o artigo 20, inciso 3, juntamente com seu inciso 3º da Lei Orgânica Municipal e artigo 8º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. Aprovado por unanimidade dos aptos a votar em plenário no dia 6 de novembro de 2022, o requerimento de extinção de mandato foi sorteado à comissão processante, sendo os seguintes vereadores: Anselmo Voidela, Mauro Falqueves e Maíra Misma. Suspensos os trabalhos, a comissão processante elegeu os vereadores para os seguintes cargos: presidente Anselmo Voidela, relator Mauro Falqueves, membro Maíra Misma. O presidente da comissão processante determinou, dentro do prazo legal e abertura dos trabalhos, determinando a intimação do vereador Wilson Stelzner para que, querendo, apresentasse defesa prévia e indicar provas que pretende produzir. Sobreveio juntada de procuração e defesa prévia encaminhada por e-mail a esta Casa de Leis no dia
26/9/2022, por advogado devidamente constituído, alegando preliminarmente: a. Nulidade da formação da comissão processante. B. Nulidade da notificação do denunciado. C. Nulidade da comissão, ata da comissão processante. D. Nulidade da intimação da audiência da instrução. E. Nulidade da audiência por instabilidade do sistema eleito. F. Nulidade da audiência da instrução no mérito. G. Informar que o vereador Wilson Terços não faltou nas sessões mencionadas sem justificativa, em razão de sua prisão preventiva decretada nos autos 501370, 272021, 724000, e quando de sua soltura, medidas cautelares foram tomadas, dentre elas proibição de exercer função ou cargo público ou contratar com o poder público. A defesa não arrolou testemunhas, é o relatório. Pelo exposto, verifica-se que o processo está em conformidade com a legislação pertinente. Deste modo, passa-se a manifestação sobre os pedidos preliminares da presente representação e sobre o prosseguimento da denúncia nos termos do artigo 5º, terceiro do Decreto-Lei nº 201/67. 2. Das nulidades arquidas. Nulidade da formação da comissão processante. Não existe razão à defesa, uma vez que o único sorteio realizado foi para a formação da comissão processante, ou seja, foram sorteados 3 vereadores desimpedidos para participar da comissão processante e após estes elegeram seu presidente, relator e membro. Portanto, não há nenhuma ilegalidade que enseja a nulidade da formação da comissão processante, haja vista que foram seguidos os ritos determinados no Decreto-Lei 201/67. Portanto, o afastamento da nulidade arquida é medida que se impõe. B. Da suposta nulidade de notificação do denunciado, em que pese as alegações da defesa, não ocorreu nulidade de intimação, haja vista que a legislação determina prazo de 5 dias para o início dos trabalhos, o que de fato ocorreu no dia 12/9/2022, ou seja, como 5º dia, se daria no dia 11/9/2022, um domingo. O início dos trabalhos ocorreram no dia subsequente, tudo conforme a ata de abertura dos trabalhos, reposadas folhas 2. Demais a mais, em que pese a alegação de tal nulidade, a defesa do vereador Wilson Stelzner não demonstrou que tais atos resultaram em prejuízo ao defendente. Marçal Justin Filho, no tocante à nulidade, assinala aqui: a nulidade deriva da incompatibilidade do ato concreto com valores jurídicos relevantes, se certo o ato concreto realiza os valores, ainda que por vias indiretas, não pode receber tratamento jurídico equivalente ao reservado para atos reprováveis. Se um ato, apesar de não ser adequado, realizar as finalidades legítimas, não pode ser equiparado a um ato cuja prática reprovável deve ser banida. A nulidade consiste num defeito complexo formado pela discordância formal com um modelo normativo em que é instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito, de modo que, se não houver a consumação do efeito, lesão ao interesse protegido juridicamente, não se configura invalidade jurídica. Aliás, a doutrina do direito administrativo intuiu essa necessidade, afirmando o postulado de paz de nulite sans grife. Não há nulidade sem dano. A doutrina do direito administrativo consagrou o postulado segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, o ato processual não será declarado nulo quando não causar prejuízo. Assim, seu núcleo das garantias do administrado, tal como o princípio da ampla defesa estiver assegurado. Não é o caso de invalidar o ato. Curso de Direito Administrativo. Portanto, o afastamento da nulidade arquida é medida que se impõe. C. Nulidade da ata da comissão processante. Alega a defesa que, após a apresentação da defesa prévia pelo investigado, a comissão processante entendeu que não seria o caso de arquivamento do referido processo de extinção de mandato,
opinando pelo prosseguimento do feito, que na referida ata da reunião da comissão processante, a vereadora Maíra mesma não se fez presente, pois está assinada apenas pelo presidente e relator da comissão. Desta forma, a defesa alega que a ata está em desacordo com o artigo 68 do regimento interno desta Casa. Não existe razão às alegações, haja vista que o rito do presente processo é aquele estabelecido no Decreto-Lei 201/67, o qual determina em seu artigo 5º, terceiro, que é prerrogativa do presidente da comissão designar o início da instrução, determinar os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento do denunciado, inquirição das testemunhas. Portanto, o afastamento de nulidade arguida é medida que se impõe. D. Da nulidade da intimação da audiência da instrução. A defesa alega que, apesar da nulidade apresentada no item C deste relatório, já superada conforme fundamentação acima, a comissão processante, inaredável vício do procedimento, designar a audiência de instrução do presente processo, sendo o link enviado pelo correio eletrônico. Segue a narrativa do que o referido link foi enviado para os procuradores do denunciado somente às 10 horas e 11 minutos do dia 24 de 11 de 2022. Não existe razão, haja vista que nos moldes do artigo 5º, 4, conforme print anexo, o denunciado foi intimado da audiência de instrução e julgamento e o link da referida audiência foi encaminhado para o denunciado antes do horário aprazado. Desta forma, o inciso 4 é claro que no sentido de que o denunciado pessoalmente foi se intimado de todos os atos para a realização da audiência de instrução, bastando somente encaminhar referido link para sua defesa e assim não o fez. De mais a mais, e-mail enviado pela defesa do denunciado na data do dia 23 de 11 de 2022, às 18 horas e 26 minutos, informa que a intimação da referida audiência de instrução estava sendo desconsiderada pelo denunciado e sua defesa sob a alegação da nulidade, já superada, apontada no item C deste relatório. Conforme faz prova, o denunciado recebeu o link para o acesso à audiência às 9 horas e 21 minutos, ou seja, estava apto a entrar na audiência, o que não o fez. Portanto, o afastamento da nulidade arguida é medida que se impõe. D. Da nulidade da audiência por estabilidade do sistema eleito e nulidade da audiência da instrução. Afirma que, em que pese o suposto vício de intimação já superado no tópico anterior, diz a defesa que o denunciado e sua defesa ingressaram no link para realizar a audiência de instrução. Diz ainda que a Câmara não autorizou o ingresso. Percebe-se que o denunciado e sua defesa apenas às 10 horas e 20 minutos é que ingressaram na audiência, quando, na verdade, após abrir os trabalhos, a comissão processante aguardou até às 10 horas e 13 minutos, conforme o vídeo da audiência. Em anexo, encerrando tal audiência pelo não comparecimento da parte, uma vez que já até tinha informado que já teria desconsiderado a intimação já tratada no tópico C deste relatório. Ora, a defesa, primeiramente, alega que desconsiderou a intimação já tratada do tópico C, depois informa que entrou na audiência apenas às 10 horas e 20 minutos, quando o processo já tinha recebido o link da referida audiência às 9 horas e 21 minutos. Após a defesa encaminhada e-mail para a Câmara de Vereadores dizendo que ingressou às 10h20. A comissão processante, ao receber o referido e-mail, então decidiu realizar novamente o ato às 10h45 minutos, esperando o denunciado entrar no link, disponibilizando até às 10 horas e 58 minutos. E novamente o denunciado não compareceu na audiência e encaminha novamente e-mail para a Câmara de Vereadores dizendo que a intimação desta nova audiência deveria ser renovada pelo prazo de 24 horas.
Ora, a defesa do denunciado primeiramente afirma que desconsiderou a intimação para a realização da audiência. O denunciado recebeu o link às 9h21 para participar da audiência. A defesa novamente informa que só recebeu o link às 10h11, em que pese o denunciado já o tinha recebido. Entram na audiência apenas 10h20, quando já estava encerrado. A comissão decide então estender para as 10h45, por supostamente o denunciado não tenha conseguido entrar na audiência. Por fim, a defesa, primeiro informado que o denunciado recebeu a intimação no prazo legal para iniciar as instruções às 10h, e daí informa que teve alteração do horário para as 10h45, requer a renovação da intimação com antecedência de 24 horas. Ora, se confirmou que recebeu a intimação para a realização da audiência, que se realizou às 10h, porque não acessou a sala no horário aprazado. Dessa forma, por culpa exclusiva do denunciado e de sua defesa, o não comparecimento na audiência de instrução, apesar de devidamente intimado, não há o que se falar dessas nulidades aventadas. Desta forma, todas as nulidades aventadas são afastadas. 3. Do mérito. Quando as alegações da defesa em que pesa a justificativa do nobre vereador em não comparecer às sessões da Câmara Municipal por estar impedido de exercer cargo ou função pública não se coaduna com o disposto do regimento interno e lei orgânica municipal, dispositivos estes que não prevêem os argumentos da defesa. Dispõe o regimento interno sobre as licenças em seu artigo 91. Artigo 91. O vereador poderá licenciar-se mediante requerimento dirigindo à presidência nos seguintes casos. 1. Por moléstia devidamente comprovada. 2. Para tratar de assuntos particulares no prazo nunca inferior a 30 dias e nem superior a 120 dias, por período legislativo. Inciso 1º. A apreciação dos pedidos de licença se dará no expediente das sessões sem discussão e terá preferência sobre qualquer outra matéria, só podendo ser rejeitada pelo quórum de 2/3 dos vereadores, na hipótese do inciso 2. Inciso 2º. Na hipótese do inciso 1 da decisão do plenário, será meramente homologatória e o vereador receberá normalmente a sua remuneração. Inciso 3. O vereador investido no cargo de secretário municipal equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança. Inciso 4. O afastamento para o desempenho de missão temporária de interesse do município não será considerado como liderança, fazendo o vereador jus à remuneração estabelecida. Já a lei orgânica nos artigos 19 e 20 diz os seguintes. Artigo 19. Os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma, a. Celebrar e manter contrato com o município, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações e empresas concessionárias de serviços públicos municipal, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis, nas entidades constantes da linha anterior. 2. Desde a posse. Ser proprietário, controlador ou diretor da empresa que goza de favor decorrente do contrato com o município ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que seja demissíveis nas entidades referidas no inciso 1. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades de que se refere ao inciso 1. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público e eletivo, ressalvadas as hipóteses permitidas em lei.
artigo 20, perderá o mandato o vereador. 1. Quem infringir a qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo-se em licença ou missão autorizada pela Câmara. 4. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 5. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença trânsito em julgamento. Desta forma, em que pese as alegações da defesa e não comparecimento do requerimento à terça parte das sessões ordinárias por estar impedido, não se justificam, haja vista que dispõe a lei orgânica no inciso 3 do artigo 20, que somente poderá deixar de comparecer às referidas sessões se estiver em licença ou missão autorizada pela Câmara, ou seja, a situação particular do denunciado não prevalece sobre o regimento interno e a lei orgânica municipal. Desta forma, discordo de parecer dos nobres vereadores e opino pela decretação de perda do mandato do vereador Wilson Telsler por extinção, com fulcro no artigo 20. Terceiro da Lei Orgânica Municipal, artigo 8. Inciso terceiro do Decreto-Lei 201/67. Desta forma, encaminho o presente relatório para o presidente da Câmara para marcar a data da sessão para que, em sessão extraordinária de julgamento, inclua também a leitura deste parecer e que o mesmo seja apreciado nos moldes do artigo 5º, inciso 5º e 4º do Decreto-Lei 201/67. Bela Vista do Toldo, 2 de dezembro de 2022. Mauro Falqueves, relator. Anselmo Rodela, presidente. Maíra Misma, membro. Solicito a qualquer vereador que queira fazer o uso da palavra sobre o referido ao procedimento de extinção de mandato. Senhor presidente. Terá 15 minutos. Senhor presidente Marcos Coge, em nome dele cumprimento os nobres e demais vereadores. Ao senhor Valdecir da Rocha, advogado de defesa do Wilson Telsler, cumprimento também os familiares do atual vereador, também os funcionários da casa e quem nos assiste em casa também. Uma boa tarde a todos. Senhores vereadores e a família do vereador que hoje está aqui presente, o que eu tenho a dizer é bem breve, né? A gente já passou por isso, né? A gente já teve, né, aqui nessa Casa de Lei um processo parecido com esse daqui, para não dizer parecido, é igual, onde aquele dia, que foi no dia 18 de janeiro de 2022, que aconteceu então a votação, né, para a extinção do mandato do vereador, pelos mesmos motivos que está sendo acusado hoje, né, que é o não comparecimento à terça parte das sessões. Tivemos o parecer, né, um parecer sujo, podre, né, dos então vereadores Rafael Alberti e Giovanni Machado, que foi aprovado por essa Casa de Leis, né? E tivemos também um parecer do vereador Osni, né? Onde pedia a extinção do mandato do vereador, que foi rejeitado por 4-2. Então é lamentável que a gente esteja passando por todo esse desgaste. Eu queria dizer às pessoas, né, aos familiares, que a gente aqui na Casa de Leis vota o que está no parecer. Ou seja, parecer agora feito pelos vereadores pelo vereador Anselmo Voidela, Maíra Misma e Mauro Falqueves, a gente está votando aqui um parecer
que eles escreveram, né, eles montaram, então a gente não conhece o vereador, a gente não é amigo dele, a gente não tem, né, uma afinidade com ele, como os demais aqui tinham, que inclusive foi com os votos dele, né, que vocês acabaram elegendo a maior bancada nessa casa. Foi com os votos do vereador Wilson Stelzner, né, o vereador mais votado, né, por final, que acabou elegendo então a maioria dessa Casa de Leis. Eu não tenho afinidade, né, com o vereador, repito, o meu voto já foi pela cassação do vereador lá no passado. Hoje eu vou manter o meu voto, já vou adiantar, né, vou manter o meu voto. Eu não mudo o meu voto, eu não tenho essa cara de pau de hoje é uma coisa, amanhã outra, né. Eu firmo, né, eu sou uma pessoa honesta e o meu parecer aquele dia foi pela cassação, hoje também será pela cassação do vereador. Espero, né, que os demais vereadores agora, né, tenham o mínimo, né, de consideração e vergonha na cara, né, pela nossa população e estejam aí, né, votando, né, pelo sim desse pedido, então, pela cassação do vereador Wilson Stelzner. Senhor presidente, era apenas isso que eu queria falar. Uma boa tarde a todos. Mais algum vereador? Concedo minha palavra, por favor. Cumprimento o senhor presidente da Casa, senhor Marcos Antônio Coge. Cumprimento aos nobres vereadores desta Casa de Leis. Também a assessoria jurídica do vereador Wilson Stelzner, a nossa assessoria jurídica da Casa, as funcionárias desta Casa, aqueles que estão aqui presentes hoje, que vieram acompanhar essa sessão, os familiares do Wilson Stelzner, e aqueles que nos acompanham via internet. Então, hoje é um momento bem delicado para a população belavistense, com certeza, e como o vereador Mauro, relator, acabou de ler todo o processo, às vezes fica um pouco conturbado para quem está em casa e para quem está acompanhando aqui, o que pesa, o que mostra e o que define, sim, como diz o vereador Dinei, o parecer final. O que significa o parecer final? É o que a comissão juntou de matérias até esse processo, né? Então aberto, foi o que foi juntado. Bem no final, o vereador Mauro leu, que diz aqui, que somente poderá deixar de comparecer às referidas sessões se estiverem licença ou missão autorizada pela Câmara. Ou seja, nós da comissão, o relator Mauro, o presidente Anselmo e eu como membro, esse parecer foi montado, foi dito pela cassação, a gente expõe para a população e para os familiares apenas pela falta dele aos 2/3 das sessões. Não cabe a nós julgar o que aconteceu, porque ele foi preso, não cabe a nós julgar. Eu, como vereadora, não julgo ele como pessoa, jamais. Não tenho ele como meu inimigo, digo aqui, e tudo dentro da lei. Nós seguimos o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município, e o que pesa hoje, com certeza, os familiares estão aqui acompanhando a leitura, com certeza foi, infelizmente, a falta dele nas sessões. Então, para a gente deixar aqui bem claro que esse parecer final, cada um tem o seu voto individual. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a votar a favor ou contra o parecer da comissão. Você vota se você quiser. E a comissão processante montou o parecer, a assessoria jurídica leu, releu, e aqui estamos hoje. Senhor presidente, o senhor pode com certeza dar continuidade, e agradeço àqueles que me ouviram. Muito obrigado pelo espaço. Mais algum vereador? Solicito a defesa do requerido Wilson Stelzner para que, caso queira fazer o uso da palavra, em defesa. Tem o prazo até 2 horas. Muito boa tarde a todos.
prometo ser bastante breve, não usar todo o prazo das 2 horas que me é disponível. Boa tarde, Excelência Marcos Coge, presidente dessa casa, senhor Anselmo Voidella, vice-presidente, Mayra Misma, primeira secretária, Rafael Alberti, muito boa tarde, segundo secretário, Mauro Falkevski, relator desse processo que nós estamos debatendo aqui hoje, senhor Dinei Berdinaski, peço perdão pelo equívoco na pronúncia, senhor Giovanni Machado, também cumprimento aqui o senhor Osni Carlos Stelzner, senhor Valdecir Kraus, suplente do senhor Wilson. Valdecir aí tem um belo nome. Pois bem, pessoal, vou resumir aqui, na verdade eu não vou mais resumir, porque todos já estão cansados de escutarem o que está sendo tratado aqui nesse processo de hoje. Mas eu peço vênia ao senhor Dinei, excelência, porque no processo de hoje é diferente um detalhezinho do processo que essa Câmara já analisou em janeiro desse ano. Tá? Naquele processo, o vereador Wilson Stelzner estava afastado por conta de uma licença, tratar de assuntos pessoais. E hoje, como eu vou tratar aqui adiante, ele está afastado por razões alheias à sua vontade, por uma determinação judicial. Tá certo? Apenas esse registro. Então, prosseguindo, excelências. O processo em si, ele tem que respeitar algumas determinadas normas. Se não respeitar essas normas, acarretam em vícios. Esse vício pode ser sanado, que é uma nulidade relativa, ou um vício absoluto, que não tem como refazer, que é a nulidade absoluta. Infelizmente, nesse processo que está apurando o pedido de cassação do mandato do vereador Wilson Stelzner, tem alguns equívocos. Nós apontamos desde o começo, nas diversas petições que a defesa encaminhou para essa Câmara. Mas ainda assim, não quiseram solucionar esses equívocos. No primeiro momento, como já tratado ali e lido pelo vereador senhor Mauro, nós temos uma nulidade na formação da comissão processante. Em resumo, deveria ser eleito e foi feito um sorteio. Em resumo. O segundo equívoco que nós temos aqui é a notificação. O processo foi iniciado no dia 6 de setembro e a notificação foi expedida somente no dia 12. Ou seja, passou mais de 5 dias. Tá certo? A segunda nulidade que nós temos aqui é da ata de reunião da comissão processante. A comissão processante, vossas excelências sabem, né, senhor Mauro, que é composta pelo senhor relator, pelo senhor Anselmo Voidella e pela Mayra, que se ausentou agora no momento. Nessa ata, nós apontamos que ela é nula porque, no texto dela, diz que estavam presentes os 3 membros da comissão, mas ao final dela só está assinado por 2 dos seus membros. Como que nós vamos poder atestar se, de fato, os 3 estavam presentes e não tem assinatura de um dos membros dessa comissão? Esse é um equívoco que nós apontamos, oportunizamos até mesmo para essa Câmara poder refazer essa ata, porque é uma nulidade relativa, ela é possível de ser sanada, mas não fez. Então, é um equívoco que nós temos aí. Em terceiro lugar já, foi marcada uma audiência para a produção da prova oral, oitiva do Wilson, eventuais testemunhas, para o dia 24 de novembro, às 10 horas. Correto? E essa audiência ela seria realizada por meio eletrônico. E foi eleito por essa Câmara o Google Meet, um programa do Google. O link
para o Wilson, de fato, foi encaminhado previamente à audiência. Contudo, o link para os advogados constituídos do Wilson, com procuração juntada nesse processo, e que em todos os atos anteriores receberam a comunicação devidamente, esse link só foi encaminhado às 10h11. E prontamente essa defesa respondeu o e-mail. Veja só, acabamos de receber o e-mail com o link de acesso, somente às 10h11. Para justificar o porquê que nós estávamos ingressando nesse ato tardiamente. Certo? E ali ficamos esperando. Como o meio eleito ali era o Google Meeting, a pessoa que está presidindo, a pessoa que gerou esse link, ela tem que aceitar as pessoas que vão ingressar naquele link. E nós ficamos aguardando, e nada. E daí comunicamos, via correio eletrônico, senhor Dinei, comunicamos essa Câmara, explicando, estamos nos ausentando do link, porque até às 10h20, presidente Marcos, não fomos habilitados a ingressar nesse ato. E comunicamos essa Câmara por correio eletrônico, justamente para ter tudo registrado. E a Câmara nos respondeu dizendo: tivemos um problema com a internet do município. Totalmente aceitável. É um meio eletrônico. Problemas com os procedimentos eletrônicos podem acontecer. Quantos problemas a gente tem visto aí na internet, nas audiências eletrônicas que tem? Aparece, às vezes, um promotor, uma juíza ali numa situação delicada. Teve um problema com a internet da cidade. Por isso, foi alterado o horário da audiência das 10 horas para as 10h45. E por conta dessa alteração, nós afirmamos para a Câmara: pessoal, estamos desconsiderando, não vamos participar, porque houve uma alteração no horário. E a legislação pertinente, o Decreto-Lei 201, fala que o denunciado e a sua defesa tem que ser comunicado dos atos com uma antecedência de 24 horas. Naquele horário, 10h45, a defesa do Wilson estava em outro compromisso. O próprio Wilson já tinha ido para outros afazeres na lavoura e nós não podíamos entrar naquele horário. Houve uma alteração no horário, nós informamos a Câmara e ainda assim essa Casa Legislativa optou por realizar o ato sem a presença do denunciado e da sua defesa constituída, em nítida violação aos seus direitos constitucionais. Agora, o mérito propriamente dito desse processo, como tratado inicialmente, lá em janeiro, o Wilson estava sob uma licença. Aqui é fato notório, todo mundo sabe, todo mundo pelo menos ouviu falar das investigações decorrentes da Et Pater Filho. Pelo menos ouviram falar, ouviram nos noticiários essa nomenclatura, Et Pater Filho. Pois bem, de fato, o Wilson foi preso preventivamente. Os senhores sabem. E naquele momento, lá em janeiro, relator Mauro, ele estava afastado por uma licença. Ele estava afastado para solucionar questões pessoais. Com essa prisão preventiva dele, a defesa aguerrida dele realizou o protocolo de um pedido de extensão no habeas corpus de um outro investigado nesse processo, senhor Anselmo. E foi deferida a ordem de soltura do Wilson. Contudo, o ministro Olindo Menezes, Excelência Mayra, ele condicionou a soltura do vereador Wilson a determinadas condições. Veja só, Wilson, você pode responder o processo em liberdade, mas você tem que cumprir alguns requisitos. Dentre eles, é o afastamento, que é a proibição de exercer a função ou o seu cargo público. Ou seja,
O Wilson não deixou de comparecer às sessões dessa Câmara deliberadamente porque não quis vir. Os senhores sabem, os senhores conhecem o Wilson, sabem o amor que ele tem por essa Casa Legislativa. Os senhores sabem, têm conhecimento, como muito bem dito pelo Dinei, Excelência Dinei, peço perdão, foi o vereador mais bem votado aqui da cidade. Se o Wilson pudesse, ele estaria presente. Ele só não está presente porque, se ele vir, ele é preso. E hoje em dia, ele responde um processo complexo. E que eu peço vênia para registrar, Vossas Excelências estão aqui para legislar e não julgar se aconteceu ou deixou de acontecer, para vingar o povo de Bela Vista. Está sendo tratado aqui o que consta nesse processo. E nesse processo, o Wilson esteve ausente por conta de uma ordem emanada do ministro Olindo, do Superior Tribunal de Justiça. Ele está em cumprimento de uma determinação judicial. Por conta de todo esse exposto, nós pedimos o indeferimento desse pedido de cassação do mandato de vereador do Wilson Stelzner. Muito obrigado à família, aos presentes, Vossa Excelência, por terem me ouvido. Obrigado, presidente. Está em votação nominal a aprovação ou não aprovação do parecer de autoria da comissão processante. Lembrando que o Rafael não vota, nem o Valde. Eu também não voto, porque deu o quórum. Eu vou fazer o chamado nominal aqui, em ordem alfabética. O sim é pelo parecer da comissão processante, que o parecer deles pede a extinção do mandato, e o não é pela não extinção do mandato. O vereador Anselmo Vaidela. Meu voto é sim, senhor presidente. O vereador Dinei Berdinaski. Meu voto é sim, senhor presidente. O vereador José Giovanni Machado. Meu voto é sim, presidente. Vereadora Maíra Misma. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Mauro Falqueves. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Osni Carlos Stelzner. Meu voto é sim, senhor presidente. Então, declaro aprovado o relatório da comissão processante, por 6 votos a 0. Então, peço que seja lavrada a ata da sessão da extinção do mandato do senhor Wilson Stelzner. Não havendo mais matérias para deliberar, fim da ordem do dia, e nada mais tendo a ser lido, debatido e votado, declaro encerrada a presente reunião.